Com Cristo glorificado. Amém. Amém? A união com Vamos Cristo. todos. A união com Cristo glorificado. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então eu escolhi esse tema aí, irmãos, porque a igreja em Colossenses, ela estava passando por falsos ensinos, falsas doutrinas. Aí o irmão e fiel de Cristo, Epáfras, ele foi pedir ajuda ao apóstolo Paulo, né? Paulo estava preso na prisão em Roma. Aí, através dessa ajuda, Paulo escreveu essa carta aos romanos. Paulo relata a divindade e o cristão a servir o Senhor com fidelidade, ser fiel. Amém. Senhor Jesus. Então, estava passando por algumas práticas que estavam tentando colocar. Aí o irmão pediu essa ajuda. O irmão Epáfras, que era um homem muito temente ao Senhor, um homem muito fiel, que tinha orações prolongadas, mas que estava sempre na presença do Senhor. Amém. Então ele foi até Paulo ali, e Paulo escreveu, né, essa carta aos Colossenses. Devido está acontecendo falsos ensinos, falsas filosofias, estava acontecendo algumas heresias, ou seja, estava perdendo a visão do Cristo centro, né? Que Cristo é o centro de todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias no seu capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Senhor Jesus. Colossenses. Senhor Jesus. No início a gente vai ler do seu capítulo 3, do versículo 1 até o 3. A gente vai dividir essa palavra, essa ministração em 3 etapas. Amém? Amém. O irmão que pegou diz amém, pode fazer a leitura. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto. Sim, não nas que são aqui da terra. Sim. Porque Sim. morreste Sim. e a vossa vida Amém. está Está oculta. juntamente Com com Cristo em Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, esses 3 primeiros versículos vai falar, né? Aqui que Cristo, Ele nos uniu junto a Ele, né? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, né? Por isso que Ele vai dizer aqui, ó, Ele fala, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Amém. O apóstolo Paulo, ele está relatando aqui que para a igreja ali de Colossos, para buscar as coisas lá do alto. Amém. Porque as coisas lá do alto são as coisas celestiais, Amém. são as coisas da divindade, né? As coisas celestiais. Amém. Aí o 2 vai dizer, pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra. Senhor Jesus. Então, todo cristão que entrega a vida para Jesus, todo cristão que entregou a vida para Jesus, temos que pensar agora as coisas lá do alto, né? Nós vivemos no mundo terreno, mas com a nossa mente e os nossos pensamentos nas coisas do reino, nas coisas lá do alto. É isso que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui, para colocar Cristo como centro de tudo. Cristo, o cabeça da igreja. Senhor Jesus. Porque morreste, a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Senhor Jesus. Então, Amém. nós morremos ali no batismo, né? Fomos sepultados Sim. e fomos ressuscitados com Cristo. Então, a nossa natureza terrena, ela foi mortificada. Amém. Hoje, nós temos a natureza divina, né? Amém.
Senhor Jesus. Amém. Aí nesses 3 primeiros versículos, aqui eu tenho um ponto de referência que vai dizer: ter uma vida de entrega ao Senhor Jesus. É o primeiro ponto, né? Amém. E todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus nasceu de novo. Amém. Ou seja, se nós nascemos de novo, a nossa natureza é divina, temos que pensar todas as coisas lá no alto, na natureza divina. Amém. É isso que o apóstolo Paulo enfatiza na carta aos Colossenses. Aí no segundo vai dizer: pensai nas coisas lá do alto. O que é pensar nas coisas lá do alto? Pensar nas coisas de Deus. Amém. Todos os pensamentos, todas as causas, nas causas de Deus. Amém. Vivemos aqui no mundo terreno, mas os nossos pensamentos, nossos olhos, nossas ações, nossas atitudes que nós for fazer lá no reino. Amém? Amém. E o 3 vai dizer ainda: uma vida escondida em Cristo é uma vida sobre a proteção divina. Amém. Porque nós fomos ressuscitados, né? Sim. Porque se já morremos, se morremos com a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? Então, é uma vida de proteção divina. Sim. Cada um de nós, hoje, temos uma vida de proteção divina. Amém. Isso que o apóstolo fala na carta, né? Senhor Jesus. Para a gente ter mais um embasamento, vamos voltar só um pouquinho em Mateus 6,33. Amém. Mateus 6,33. Amém? Amém. Ao irmão que pegou, pode ler, por favor. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Todas as coisas que nós almejamos, até aqui nesse mundo terreno, serão acrescentadas, porque o nosso pensamento, nossa busca tem de estar nas coisas lá do reino, nas coisas lá do alto. Amém. E todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Terá uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de felicidade, porque a mente está focada no Espírito. Quando nós focamos no Espírito Santo, vamos estar buscando as coisas lá do alto. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, é viver uma vida aí. Claro que a gente tem as nossas coisas que fazemos aqui na terra, né? Trabalhamos, temos nossa família, Sim. mas um pensamento lá no alto. Um Amém. pensamento nas coisas lá do alto. Amém. Amém? Amém. O irmão pode começar aí no versículo 4. Amém? Amém. Colossenses 3, amém. Colossenses 3, versículo 4 ao 6. Amém. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sim. Talvez, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia e desejo maligno, e avareza, que é idolatria. 6. Deus amado. Você vai falar Por essas coisas, sim, 6. pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. ó Senhor Jesus. Amém? Aqui vai falar do resultado dessa união. Os vícios devem ser abandonados, né? Senhor Jesus. Sim. Amém. Então, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ao 6 vai falar. O perdão, irmãos, eu pulei o 4, não foi? Perdão. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A segunda vinda de Cristo, né? Nós seremos manifestados com Ele na glória lá com o Pai. Amém. Senhor Jesus. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno, e avareza,
que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Senhor Jesus, né? Que nós possamos nos abster dessas coisas, né? Senhor Jesus, porque hoje nós temos uma união com Cristo glorificado. Então temos que abandonar todas essas coisas, né? Porque se nós não abandonar, a ira de Deus pode pesar, né? E nem lá de Noé. Deus deu uma ordem para Noé para ele construir uma arca, mas o povo não estava nem aí, como os filhos da desobediência, não obedeceu, veio o dilúvio, a família de Noé salvou, né? E os que desobedeceram morreram. Então, que nós possamos ser obediente no falar do Senhor, obediente na palavra, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui tem o segundo ponto, quer dizer, temos que lutar e permanecer na vida de Deus. A verdadeira vida de Deus está em Jesus. Amém. Todos os dias devemos lutar contra a nossa natureza humana. Então, irmãos, é uma luta que não é fácil, são todos os dias, porque a nossa natureza agora é divina. Nós fomos entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Senhor. E essa velha vida tem que ser morta, tem que ser mortificada. A natureza terrena tem que ser mortificada, né? Senhor Jesus. Amém. O desprezo à palavra de Deus nos afasta da sua presença. Se nós não buscar constantemente, ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca, de ler a palavra, nós vamos ficar fracos na nossa fé, vai chegar um momento que a gente não vai ter força nem de ler a palavra. Então, nos afasta da presença de Deus. Então, que nós possamos nos fortalecer, né? Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Só voltando mais um pouquinho, agora vamos pegar Romanos 6,4. Só um pouquinho atrás. Não pegou, pode ler. Romanos 6,4. Senhor Jesus, amém. Sois sepultados com ele, Sim. na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, né? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então hoje a nossa vida foi entregue ao Senhor Jesus, né? Como já foi mencionado no início, a gente fomos sepultados pelo batismo, fomos mortos para os nossos delitos e pecados, ou seja, na nossa natureza terrena já foi morta aqui para esse mundo. Hoje nós vivemos em Cristo. Hoje a nossa vida está escondida em Cristo. É por meio de Cristo que nós temos que estar fazendo a vontade dele, né? Todos os dias. Amém. Então, que o Senhor cada dia mais nos fortaleça, né? Amém. Senhor Jesus. Cada irmão pode ler um versículo do 7 ao 10, amém? De Colossenses. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor. Colossenses 3, do 7 ao 10. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis neles. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Lamentai uns aos outros, pois que já vos vestistes do velho homem com os seus feitos. Vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela, né? Senhor Jesus, antes de nós conhecermos o nosso Senhor Jesus, né? Nós
outrora andava fazendo essas práticas, né? Mas pela honra e glória do Senhor, hoje nós fomos introduzidos no corpo, né? Amém. E hoje nós temos que viver em novidade de vida, Verdade. desfrutando do Senhor, pensando lá nas coisas lá do alto, Senhor Jesus. Amém. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestisse do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Senhor Jesus, né? Amém. A palavra que está falando forte, né, que a nossa vida foi entregue ao Senhor, e para que nós possamos não mais praticar as práticas do velho homem, né? As práticas que traz dano. Todo cristão que entrega a vida para o Senhor, hoje ele tem uma vida renovada, uma vida de transformação, uma vida consagrada ao Senhor. Amém. Então, temos que nos revestir desse novo homem, Amém. para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus, né? Para que nós possamos ser dignos, possamos ser cristãos fiéis que buscam o Senhor, Amém. Senhor Jesus. Amém. Então esse revestir foi pelo meio de Jesus Cristo. Só por meio de Jesus Cristo que hoje nós somos revestidos, né? Senhor Jesus. Amém. Então, hoje, a nossa vida que foi entregue ao Senhor, as velhas práticas têm que ser abandonadas, né? Tem que deixar tudo para trás. Senhor Jesus. Amém. E aí vai dizer aqui: lembra que você era no pecado. Continue firme na obediência da palavra e não volte às antigas práticas. Devemos ser imitadores de Cristo, Senhor Jesus. Amém. Isso é uma vida de transformação, né? Uma vida glorificada no Senhor. Hoje nós temos que viver pela palavra, Amém. viver pelo nosso bom testemunho, né? Sim. Porque o nosso bom testemunho é que vai fazer com que outras pessoas possam querer conhecer o Evangelho, né? Verdade. Hoje a gente vê no meio cristão acontecendo muitas situações, mas que nós possamos orar para que o Senhor dê a visão, né? Amém. Está acontecendo muitas coisas, aí está difícil, aí está se trancando o coração para o Evangelho das pessoas que não conhecem, Verdade. mas que nós possamos ser essa imagem e semelhança de Deus, né? Senhor Jesus. Amém. Eu trouxe 3 pontos aqui nesse texto, Sim. esse texto de Colossenses. O primeiro ponto é ter uma vida de entrega ao Senhor Jesus. Ou seja, uma vida de entrega é uma vida de compromisso, é uma vida de fidelidade, honrar o nome do Senhor, Sim. Amém. buscar dia após dia, para que nós possamos ser fortalecidos, estar todos unidos, unânimes. Essa é a vida de entrega, né? O segundo ponto é lutar e permanecer na vida de Deus. Amém. Então temos que estar sempre lutando Sim. com perseverança, né? Sim. Para buscar cada dia mais conhecer o que o Senhor quer para a nossa vida, né? Amém. Senhor Jesus. E o terceiro ponto aqui vai falar, né? Ser obediente e fiel na palavra de Deus. Amém. Isso aqui é um ponto importantíssimo, né? Ser obediente e fiel na palavra de Deus. Aí nós estamos colocando, né? Nessa mensagem, será que estamos sendo fiel e obediente? Então, que o Senhor ele possa a cada dia mais Sim. nos fortalecendo, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar mais uma referência. Vamos para Hebreus 12. Hebreus 12, só um pouquinho mais na frente. Hebreus 12, 1 e 2.
Ó Senhor Jesus. Oh, Irmão, pegou com a gente, por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, sim. e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Então aqui esse texto de Hebreus 12, né? E portanto nos visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunho, ou seja, quando entregamos a vida ao Senhor, temos uma nuvem de rodeada de pessoas, ou seja, pessoas aí que nos está vigiando como nós nos comportamos, como nós estamos fazendo. Então, ou seja, nós estamos sendo vigiados a todo tempo. Todo cristão que entregou a vida para o Senhor, essa nuvem de pessoas são testemunhas para ver como é que nós estamos no nosso comportamento. Verdade. Geralmente, mas na maioria das vezes, é para ver se a gente erra mesmo, né? Mas que o Senhor, Ele nos dê a sabedoria lá do alto, Sim. para que nós possamos fazer segundo a vontade do Pai, né? Sim. O Senhor tem que nos dar nosso bom testemunho, ser fiel na palavra, né? Verdade. E ter as coisas do Senhor com grande valia. Ter as coisas do Senhor com grande valia, porque Amém. é tudo na nossa vida, né? Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos estar orando também, né, pela vida das igrejas. Amém. Que nós possamos estar, né, ter esse viver de harmonia, esse viver da unidade do corpo, né? Sim. Que todos nós possamos nos entregar mais ao Senhor. Amém. Né? Então eu trouxe esse tema hoje, falando da igreja de Colossenses, porque Paulo, ele amava muito o pessoal dessa igreja, e como Epáfras foi um líder assim, fiel na palavra e amigo de Paulo, ele trazia as causas da igreja até Paulo, e Paulo escrevia as cartas, né? Paulo ali dava toda a orientação, porque tinha um povo que estava ali tentando tirar a visão da igreja e dos colossenses. Estava levando filosofias, tradições, mas através dessa carta que Paulo escreveu, Sim. os irmãos se encorajaram, os irmãos se sentiram fortalecidos, né? Amém. E é isso que, trazendo para a nossa vida prática aqui para cada um de nós, o que nós temos que buscar ao Senhor é a visão de Cristo. Amém. É a visão do reino, né? Porque Cristo é o cabeça. Amém. Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo, né? E todos os membros, ele tem sua funcionalidade, né? Todos são importantes, que nós temos que filtrar nossos olhos para o Senhor. Amém. Olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Então só nossos olhos têm que estar filtrados nele, nas Amém. coisas lá do alto, né? Que foi falado no início. Amém. Né? Então que Deus continue nos abençoando, né? O horário está 8h41, mas vou deixar que os irmãos desfrutem dessa palavra, para que nós possamos também estar orando ao Senhor sobre nossos cultos, porque tem pessoas que querem visitar aqui. Eu vou falar isso aqui, pastor, permissão do pastor. Amém. Mas assim, para que seja segundo a vontade de Deus, porque tem uns momentos que está acabando um pouquinho mais tarde, aí pessoas querem vir visitar, não, mas isso tudo é em conversa, com diálogo, na palavra, na harmonia. Amém. E o culto, como a palavra diz, tem que ter ordem e decência. Então que o Senhor trabalhe, né, na nossa vida, para que seja um ponto fundamental para a gente colocar também depois de uma reunião de serviço, para que tudo seja alinhado segundo o propósito divino, segundo o propósito divino, né? Porque as coisas de Deus são maravilhosas, né? Que Deus abençoe cada um de nós, abençoe a vida dos irmãos, e que nós possamos estar cada dia mais conhecendo esse Jesus, que esse Jesus é tudo na nossa vida. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Escrito aqui no versículo 3, né, que diz assim: porque morreste a vossa vida e está oculta juntamente com Cristo, né, em Deus. Isso, como o irmão mostrou ali, né? Isso que o apóstolo Paulo ele disse, né? Que é para fazer morrer, né, a vossa natureza terrível, né? Por quê? Porque nós agora temos uma vida oculta, né? Juntamente com Cristo. Senhor Jesus. O versículo 8 diz assim: agora, porém, despojai vós igualmente de tudo isto. Sim, tudo isso. Indignação, maldade, maldicência, linguagem obscura do vosso falar, né? Sim. Nós, como o irmão mostrou, né, na palavra, ali o cuidado de Paulo com a igreja dos Colossenses, né? Então, o nosso falar, porque a Bíblia diz que o nosso falar, ele tem poder, tanto para abençoar como amaldiçoar, né? Sim. Então, nós temos que ter cuidado no falar, né? Um falar que seja um falar de vida, Amém. um falar encorajar as pessoas a prosseguir, Sim. que não seja um falar toques, né? Como diz aqui, né? Ter mudança no falar. Sim. Porque tudo é por meio do falar, Tudo né? por meio do Senhor falar. Jesus, Tudo que o Senhor nos ajude realmente como praticar a palavra de Deus, né? Fazer morrer Sim. essa natureza, né? Vamos supor, serpentina que entrou ali, né? De Eva. Mas que quando nós cremos, né? Como o irmão mostrou ali em Romanos, né? 6:4, Sim. vamos batizar, né? Temos o quê? Nós temos uma natureza de Cristo. Amém. Então, o cristão, ele precisa se comportar não só na igreja, em comunhão, mas em todo lugar que ele estiver. Amém. Que as pessoas vejam, né, a imagem de Cristo nele. Né, para que a gente não seja, como o irmão mostrou, aqueles que fecham a porta do Evangelho, né? Porque tudo, quando nós falamos, as pessoas vão dizer, olha, pessoa diferente, realmente aqueles é uma pessoa diferente, é um crente de verdade, né? Não vamos ser igual outros que são mais eu, né? Por isso que Paulo teve esse cuidado aqui com a igreja. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos, né, ter cuidado, né? Estar ali apacentando, cuidando, ensinando os jovens que estão vindo. É como Paulo continuou dizendo no versículo 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem, né, com os seus feitos. Então nós temos que fazer esse velho homem morrer, todos os seus feitos, e falar a verdade um com o outro, Sim. não andar de mentira, de fingimento, Senhor Jesus. porque isso não vem de Deus, né? Não. Senhor Jesus, se nós queremos ser pessoa realmente, né, uns cristãos com a imagem, né, e a semelhança de Deus, precisamos fazer morrer a nossa velha natureza. Jesus nos ama. Amém. Amém. Aqui em Colossenses 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando o irmão estava falando, quando nós ressuscitamos, é quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, né? Verdade. Nós ressuscitamos com Ele. Sim. Porque antes nós vivíamos para nós mesmos, nossos delitos e pecados, Sim. mas hoje nós vivemos com Cristo. Amém. E ainda diz assim, em Colossenses 3:10, Sim. e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento, Sim. segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Então hoje nós temos um novo conhecimento, né? Sim, verdade. Esse conhecimento já não vem mais daquele velho homem que se achava capaz, que se achava superior, mas hoje nós somos glorificados do próprio Senhor, né? E ainda fala assim, portanto, em Hebreus 12:1 diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos tudo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí fala, né, que nós temos que nos revestirmos da
da misericórdia, da benignidade, da humildade, mansidão, longanimidade. Então, assim, na palavra de Deus nós temos tudo que nós precisamos para ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa renovada. Se nós aceitamos o Senhor, nós precisamos fazer com que essa vida ela reine dentro de nós. Amém. Que ela brote dentro para fora. Amém. Porque hoje realmente nós somos pessoas que somos rodeadas de testemunha, e é como a irmã Liga falou, hoje é para ver se realmente nós estamos testificando, principalmente nós cristãos, né? Porque nós falamos tanto do Senhor, então por isso nós somos mais vistos, né? E graças a Deus por ser visto, mas que seja de uma forma positiva. Porque o Senhor diz que é para nós falar da palavra, para que assim nós podemos alcançar vidas. E nós só vamos alcançar vidas, além da palavra dele, é do nosso testemunho. Quando a pessoa vê a nossa vida ali transformada, quem fomos nós um dia e quem somos nós hoje, não de nós mesmos, mas pelo Cristo que habita em nós. Com certeza tudo irá mudar, né? Então não precisa a gente fazer nada. O que nós precisamos é testificar do Senhor, entregar a palavra e o resto é com o Espírito Santo. Amém. Às vezes nós fazemos algo assim que nós achamos que, porque esse negócio de ajudar Deus, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós ultrapassamos o que não é para fazer, né? O Senhor, ele tem o processo dele e nós não podemos pular até aquele nível. O Senhor, ele tem algo para nós ali, mas nós não podemos fazer de nós mesmos, né? É da forma que até onde o Senhor nos conduz. Sim. Quero dar aqui uma vez, um dia desse eu fui num lugar aqui na rua, e aí a mulher ali é uma evangélica, muito fervorosa, né? Mostrava ser muito fervorosa. E aí ela fez algo ali naquele lugar que ela desonrou ali as pessoas, né? E rapidamente, quando ela saiu, ela causou ali um transtorno muito grande. Quando ela saiu, aí as pessoas que estavam ali disseram assim, e ainda disse que é crente. Eu disse, mas eu sou crente, mas eu não aceito o que ela falou, não. Então, assim, eu não fui conivente, eu também não me escondi por ser cristã, jamais. Hoje eu sirvo a Deus de todo o coração. Isso para mim é uma virtude, o Senhor tem me alcançado. Mas, assim, realmente, é como eu falei, para a gente conquistar as pessoas, nós podemos, nós temos que ter a mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito, né? Porque se for de nós mesmos, com certeza, não vai dar certo. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus. Essa passagem também deve ser muito rica e chamativa para nós, né? Sim. E deve realmente mostrar como é que nós de fato estamos, ressuscitados ou mortos, né? Senhor Jesus. E esse versículo 5 de Colossenses 3 diz que o caminho é fazer morrer toda a natureza terrena. Cada um de nós temos uma natureza terrena. E se a nossa natureza terrena não morrer, vai surgir todos esses frutos aqui, doenças, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, possessivo. Tudo isso vai acontecer porque o homem não está vivendo numa natureza divina. E o Senhor está mostrando que o caminho é fazer morrer a natureza terrena para que a divina surja. E se nós não fizer isso, volta e meia vai estar acontecendo certo incômodo, né? Senhor Jesus. E isso realmente para nós viver cristão não é muito bom. Porque quando um erra, mesmo você não sendo conivente com aquilo, você é atendido aos olhos dos outros, né? Senhor Jesus. E o inimigo quer nos envolver na sua armadilha. Então ele vai usar uma pessoa para envolver você naquele arranjo dele, né? Mas graças a Deus por esse Cristo, né? Glorificado, e também quer nos glorificar. Então o tempo é agora de aproveitar todo o tempo que a gente nos resta, né? A gente sabe que o tempo dos filhos estão se aproximando. Cada dia é menos um dia, né? E quando Isaías 55 ele mostrou, que é para nós buscar o Senhor enquanto se pode. Enquanto se pode. Jovens, aproveite. Aproveite quando vocês podem. Para a idade de vocês, não que
privilégio de desfrutar do Senhor na idade de vocês. E quando eu me converti, eu já tinha 33 anos de idade. Mas mesmo assim, eu buscava o Senhor com mais vigor, com mais intensidade. Hoje eu já cochilo na cadeira. Então a idade já está. Eu preciso aproveitar enquanto você pode. Hoje você está ativo, você pode desfrutar mais, você pode fazer mais. Mas se você não fizer mais para o Senhor, o cansaço vai chegar e você vai se arrepender de não ter feito mais. E esse arrependimento é tarde, porque você não vai poder mais fazer, não vai poder mais voltar aqui. A sua natureza terrena lhe dominou. Então, se você fazer morrer a sua natureza terrena hoje, pode ter certeza que amanhã você pode dizer assim, eu estou realmente na glória, né? Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso Cristo realmente ele leva a você mudar a sua posição. Você está pensando hoje em carro, né? Em casa, em coisas, isso é tudo da natureza terrena. Mas quando você olha para o reino, né? Sim. De Mateus 6, né? 33, os caras pôs em primeiro lugar o reino de Deus. Aí é uma mudança de mente, mudança de pensamento e mudança de busca. Aí as coisas realmente começam a se encaixar, porque a sua natureza terrena, de fato, está morrendo. Mas quando você está buscando duas coisas ao mesmo tempo, é igual buscar servir a Deus Senhor. Então, o Senhor, ele, como nosso Deus, nosso Pai, ele quer que nós, como seus filhos, de fato, sirvam como filho. Mas hoje a gente sabe que na igreja existe filho de Deus servindo como filho e filho de Deus servindo a Deus como funcionário, cumprindo tabela. Já fiz a minha parte, aí vai para cá. Aí no final você recebe o seu salário, mas não é coroado, não é glorificado e não é exaltado. Porque você não serviu como filho, você serviu a Deus como funcionário, como um empregado de Deus. E nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos de Deus. Amém. Nós vimos ali a situação do jovem, do filho pródigo, né? Foi embora, mas ele foi embora como filho, ele não foi embora como funcionário. Se ele fosse embora como funcionário, ele não voltaria mais o seu povo. Mas ele foi como filho. E como filho ele se arrependeu. E quando ele chegou, ele recebeu o quê? Glória e honra. Quem foi servir a ele foi os funcionários. Não foi o outro filho que estava lá, mas foi o empregado. Vai lá, pegue o melhor novilho, roupa, anel, calçado, e o filho foi honrado. Então o filho na casa tem honra. Empregado na casa tem salário. Então é melhor você receber honra do que salário. Então nós precisamos de fato fazer a nossa natureza morrer para ser honrado. Senão nós vamos estar servindo a Deus na igreja como se fosse empregado de Deus. Você vai receber no final salário. E não honra e glória, né? Então que Deus realmente abençoe a igreja. Amém. Supra por nossa necessidade. Buscar o Senhor enquanto se pode, né? E invocar enquanto se pode, esse é o caminho. Não podemos baixar nossa guarda, esmorecer. Mesmo que você cochile, vai cochile na casa de Deus. Mesmo que você durma, mas durma na casa de Deus. Aleluia. Não vou não porque eu estou cansado. Então você fica em casa, você vai receber essa hora. Você é um filho de Deus empregado. Mas quando você está cansado e dorme na casa de Deus, você está dormindo no aconchego do Pai. Então isso realmente é a nossa esperança. É estar sempre de prontidão, com o coração aberto. Amém. Amém. A bênção, né? E a glória e a honra de Deus. Amém. Amém. Jesus assim. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Jesus é bom. Amém. Então vamos orar, né? Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Mesmo confessando que nós não somos dignos. Senhor Jesus. Amém. Nós estamos destinados ao lago